Obrigada pela companhia. A gente começa com informações ao vivo, porque o incêndio atingiu uma vegetação atrás de um condomínio no bairro Planalto Verde, em Ribeirão Preto. O repórter Rafael Pasquim está ao vivo no local. A gente vai direto com ele. Boa noite, Pasquim. Os moradores estavam assustados com esse incêndio, né? Oi, Lud, boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Exatamente, os moradores ficaram bastante assustados. Esse incêndio começou perto das 15 para 5 da tarde, 4h30, 15 para 5 da tarde. Como você disse, aqui no bairro Planalto Verde, na zona oeste de Ribeirão Preto, bem na divisa do bairro Paulo Gomes Romeu. Olha só, aqui a gente ainda tem fumaça, né? A gente percebe ainda que tem fumaça saindo dessa área, é uma área bem grande de vegetação e boa parte acabou queimada. O Corpo de Bombeiros, né, a gente tem, acredito que imagens aí, porque a gente fez essas imagens agora há pouco, um pouco antes da equipe do Corpo de Bombeiros deixar aqui o local. Eles vieram para cá, combateram aí o fogo, foram chamados inclusive pelos moradores do condomínio. A gente vai ver aqui o condomínio, que fica bem perto. É um condomínio de apartamentos, são mais de 400 apartamentos. E esse fogo chegou bem perto aqui do muro, né, que faz divisa com o condomínio. E a fumaça tomou aqui todo o condomínio, os moradores ficaram bastante preocupados, muita fumaça, mas ninguém precisou aí de atendimento médico, apesar da grande quantidade de fumaça que se alastrou por aqui. As equipes do Corpo de Bombeiros, elas usaram uma mochila, né, uma espécie de um reservatório de água que eles conseguem carregar aí cerca de 20 litros nas costas, e eles desceram aqui para essa área e conseguiram aí controlar esse incêndio. Inclusive, eu conversei também com o responsável, com o representante que estava aqui do Corpo de Bombeiros, né? E ele informou que chegaram aqui depois desse pedido, o sargento Rodrigo Moura. Ele disse que as equipes chegaram aqui depois de acionadas pelos moradores do condomínio, que relataram então esse incêndio que começou perto das 4h30 da tarde. Aqui no local, eles então usaram aí essa mochila com água, desceram aqui por essa área bem grande e conseguiram controlar esse fogo. O que a gente percebe aqui, para quem conhece aqui a região e para quem não conhece, essa área de mata fica bem perto do Parque Rubens Cione. Mas aí existe aquela divisão, tem uma avenida que passa no meio, né? Então o Parque Rubens Cione fica do lado direito e essa área de mata fica do lado esquerdo, né? Provavelmente, antes aqui dessa avenida, era uma mata só, uma coisa só aqui nessa região. Mas aí, claro que com novos bairros que foram surgindo, eles abriram aí essa avenida. Então, o que queimou é a área de mata que fica do lado esquerdo. Os vizinhos me relataram, inclusive, Lud, que na semana passada uma outra área de mata que fica do lado oposto aqui do condomínio também pegou fogo. Então já é a segunda vez, num período aí de uma semana, que fogo está surgindo aqui nesse local. E a gente sabe que fogo não começa sozinho, como disse o Corpo de Bombeiros. E a gente vive um período de tempo muito seco, umidade do ar extremamente baixa nos últimos dias aqui na região de Ribeirão Preto. E isso propicia ainda mais que esses fogos comecem. Se a gente olhar agora, inclusive, imagens aí do céu, olha só a quantidade, né? Olha a fumaça, a nuvem de fumaça que cobre o céu de Ribeirão Preto. No ano passado, a gente teve aí um dos piores anos, né, com relação aos incêndios. Em todo o estado de São Paulo, foram quase 500 mil hectares que foram queimados. A gente viveu dias muito ruins, tanto de qualidade do ar, quanto com relação aos incêndios aqui na nossa região e também em outras regiões do estado de São Paulo. E a gente começa agora, né, esse período mais seco, agosto, setembro e outubro, mais uma vez com esse alerta. A gente sabe, inclusive, que recentemente o Ministério Público se reuniu com representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, da Guarda Municipal, de diversos municípios aqui da nossa região. E isso também acontece com representantes do Ministério Público em outras regiões do estado. O que eles fazem? Eles vão aí programar ações para prevenir
esses casos que começam a se intensificar agora nessa época do ano. Inclusive, a responsável pelo Ministério Público, por essa divisão, pelo GAEMA, aqui em Ribeirão Preto, a doutora Cláudia Habib, ela disse que no ano passado foi o pior momento que nós vivemos em todo o estado e que essas ações esse ano queriam exatamente prevenir que isso acontecesse. Agora, hoje o que a gente vê e o que os moradores aqui da região viram na semana passada é que o fogo começou. Esses incêndios aqui na área urbana começaram a surgir. Agora, o que fica aí também é a necessidade de uma investigação para saber exatamente como esse incêndio começou. Como a gente disse, como eu conversei com o sargento do Corpo de Bombeiros, nós falamos que o fogo não começa sozinho. Alguém passou por aqui, deu início a esse incêndio e acabou provocando todo esse transtorno no meio da tarde, início da noite, aqui na Zona Oeste de Ribeirão Preto. Então é necessário que esse caso agora seja apurado para saber de onde esse incêndio começou, para que novos focos de incêndio não surjam agora nos próximos dias, porque o tempo está propiciando isso. Tempo seco, ventou muito aqui em Ribeirão Preto hoje durante todo o dia, agora à tarde também ventava bastante. Nesse momento até o vento deu uma trégua, só que isso acaba sendo um combustível, né? A gente tem aí mato seco, vegetação seca e aí o vento, uma faísca de fogo já é suficiente para poder se alastrar aí com rapidez. Aqui nesse local, então, como a gente disse e a gente viu aí nas imagens dos homens do Corpo de Bombeiros trabalhando, eles conseguiram fazer o controle desse incêndio bem rápido. Começou perto das 4h30 da tarde, como eu disse. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram aqui 5 horas da tarde e conseguiram apagar o fogo nessa área aqui de mata, na Zona Oeste de Ribeirão Preto, bem rápido. Vamos fazer o seguinte agora, a gente já tem aí, inclusive, a entrevista, né, do sargento do Corpo de Bombeiros, o sargento Rodrigo Moura, que detalhou um pouco como é que foi esse trabalho e também falou dessa situação, né, do fogo começar, também de maneiras das pessoas podem denunciar caso vejam alguém colocando esse fogo, para que isso não aconteça. Vamos ouvir o que disse o sargento. Nós avistamos que tinha um fogo no mato, bem lá na parte de baixo do condomínio, né? Foi onde a gente começou o combate com bombas costais, poder amenizar um pouco o fogo que estava lá embaixo. Aqui o fogo chegou até um pouquinho perto, né, da parede aqui de um condomínio. Sim, chegou bem próximo aqui do condomínio. Nós chegamos, tinha um pessoal tentando apagar e aí a gente ajudou a fazer a extinção do incêndio. Agora, o motivo ainda não se sabe como aconteceu, né? Mas a gente sabe que fogo não começa sozinho, né? A gente não tem relato de ninguém, não foi ninguém denunciado, mas é como vocês disseram, né? O fogo não começa sozinho. E a gente vive agora esse período, né, do ano bastante seco, hoje ventou bastante e tudo isso acaba fazendo com que as chamas se propaguem rápido. Sim, tudo para contribuir, né? O vento um pouco mais forte, a umidade relativa bem baixa, isso aí contribui para que tenha mais fogo, incêndio em vegetação. E aí a população, vendo alguma situação assim, pode até inclusive fazer denúncia sem identificação, né? Sim, pode ser feita a denúncia. Assim que perceber também que tem um incêndio numa vegetação, do jeito que estava aqui, aciona o Corpo de Bombeiros também para que possa ser efetuada a extinção do incêndio. A intenção é que a gente passe esse ano de uma forma mais amena do que no ano passado. Ah, sim, com certeza. A gente tem trabalhado muito em cima de prevenção para fazer com que esse ano seja diferente do ano passado. Está aí o sargento Moura do Corpo de Bombeiros e a gente vê o momento que eles trabalham aí no combate às chamas. E o Pasquim falava que eles usaram uma mochila com água. Esse equipamento chama bomba costal, porque é impossível uma viatura do Corpo de Bombeiros entrar numa área como essa. É uma região de vegetação, então a viatura dos bombeiros não consegue chegar nessa área. Então eles usam essa mochila chamada de bomba costal, o equipamento acaba armazenando água e aí eles chegam ali até o foco do incêndio, a gente vê eles andando ali. É um trabalho difícil e, como explicou o sargento, a causa geralmente é humana. Muitas vezes a pessoa passa pelo local, joga uma bituca de cigarro e pode gerar um incêndio como esse. Portanto,
É preciso que as pessoas tenham conscientização, por isso esse trabalho aí do Ministério Público, do GAEMA, para prevenir esse tipo de ação, orientar essas pessoas. Essa região merece muito cuidado. O Pasquim fala ali dessa região que fica perto do Anel Viário Norte, uma região cercada por vegetação. No ano passado, ele falava, a gente viveu momentos terríveis de incêndios em vegetação, em canaviais, rodovias que ficaram fechadas por horas por conta de incêndios como esse. Obrigada, Pasquim, pela sua participação aqui no Cidade Alerta. E a gente fala de incêndio aqui e vai direto com o Eudes, porque um incêndio de grandes proporções atingiu também um canavial e chegou a interditar a rodovia vicinal que liga Igarapava a Rifaina hoje à tarde. O Eudes está com a gente por telefone. Já existe a suspeita, Eudes, de que esse incêndio tenha sido criminoso. A gente vê aí a rodovia bem movimentada e a preocupação da concessionária, da Polícia Rodoviária, com esses incêndios atingindo margem das rodovias, perigo para o motorista, né? Boa noite. Oi, Luide, é isso mesmo, viu? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, agora neste momento eu estou aqui na rodovia Cândido Portinari, que também liga, né, o município de Franca até Rifaina. Mas o incêndio mesmo de grandes proporções atingiu hoje a rodovia, né? A vicinal Oswaldo Gilberto, as margens ali do canavial que tem, né? Segundo a Defesa Civil, o fogo começou por volta da 1h da tarde, mas chamou atenção o fato que no mesmo horário, outro foco foi registrado em um canavial próximo ao município de Buritizal. Por isso, então, há essa suspeita de criminalidade, mas ainda é cedo e tudo precisa ser investigado. Neste momento, o fogo segue sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros de Franca, com apoio das defesas civis de Igarapava e também de Rifaina. A rodovia chegou a ser bloqueada para a segurança dos motoristas, mas agora já foi liberada. Pelas imagens, é possível ter uma dimensão do estrago. A cortina de fumaça, né, tomou conta, o céu, por exemplo, e pode ser vista de vários pontos da região. Por causa dos ventos fortes e também das altas temperaturas, o incêndio se espalhou rápido e atingiu também outros canaviais, chegando perto dos municípios de Aramina e Buritizal, nas proximidades da rodovia Anhanguera. Além dos bombeiros, caminhões-pipa de usinas da região também estão sendo usados no combate às chamas. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Igarapava, Gabriel Gomes, o trabalho de contenção segue intenso e deve se estender pela noite. Vamos acompanhar o que ele disse. Estamos aqui na área rural do município de Aramina prestando apoio a eles. Esse fogo que vocês estão vendo ao fundo começou na vicinal que divide Igarapava e Rifaina. Esse fogo ele veio se propagando pela zona rural e pela direção do vento. A gente alertou a Defesa Civil de Aramina que estava se deslocando para cá. Neste momento, o fogo cruzou a pista de Rifaina, cruzou a pista de Buritizal e está chegando aqui na pista próximo a Aramina. Nesse momento, o fogo está na região da fazenda Limeira. Estamos combatendo junto com o apoio dos bombeiros aqui no local também. Tanto a equipe de Franca como a equipe de Ituverava, assim como as equipes brigadistas das usinas aqui da região, estão prestando apoio. Mais informações a gente vai atualizando vocês. Foi necessário fazer fechamento de vias, vocês estão escutando aí que não para de chegar mensagem pedindo socorro, pedindo informações. Então fiquem atentos que a gente vai passando informações para vocês conforme atualizar. Tá aí, então, olha só a imagem do fogo, a cortina de fumaça que invadiu a pista. A gente falava agora há pouco do que vivemos no ano passado. É importante atenção para que esses incêndios não aconteçam de forma tão grave como aconteceram no ano passado, com mortes, inclusive, esses incêndios que tomaram rodovias. As equipes estão trabalhando diariamente, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, são usados caminhão-pipa ali para evitar que o fogo se alastre, mas a proporção é muito grande. Por conta do vento forte, as chamas se alastram de forma muito rápida e por isso existe essa atenção aí das equipes para evitar que esses incêndios aconteçam.